Oi, gente, a paz do Senhor. Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do Espaço Jovem. Já vai deixando aí seu like, se inscrevendo aqui no nosso canal, compartilha aí com algum jovem, no grupo da família, manda aí pro pessoal, para eles serem abençoados com uma palavra de Deus que a gente vai receber aqui do nosso convidado. Estamos aqui com o Edgar. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Deus te abençoe grandemente. Obrigada pelo convite. De primeira, se apresenta, já falei seu nome, mas fala o seu nome, cidade, onde você congrega, de onde você é. Agradecendo a Deus por essa oportunidade, também a vocês, né, que me deram essa oportunidade de estar aqui nesse podcast. Eu sou Edgar Moura e congrego na sede ADTG, o Templo da Glória. Para quem não conhece, fica na Baixa da Banheira. E eu sou cristão desde criança, sempre estive na relação de Cristo, mas é isso mesmo. Nunca fui no mundo, graças a Deus, Deus é bom. E Deus é bom em todo o tempo, estou aqui a falar com vocês. Amém. É isso. Obrigada. Você veio de onde, diga? Você nasceu em Portugal? De que país que você é? Eu nasci aqui em Portugal, mas minha vida quase inteira foi minha infância, minha adolescência foi em Cabo Verde. Eu vim de lá, sei falar crioulo e Cabo Verde, um pouquinho de inglês, porque estou aprendendo, e é isso mesmo. E como é que é lá, Edgar? Em Cabo Verde, né? Você falou que você desde a infância você vai na igreja. Como é que é lá? É muito diferente do que você vive aqui na nossa igreja? A dinâmica é diferente? Como é que é o pessoal, assim? Conta pra gente um pouquinho. Em Cabo Verde, na igreja que eu tive, também é assembleia, porque os missionários brasileiros que foram para lá. Os missionários E eles abriram a igreja lá. Exatamente. Sim. Então, na minha infância, tive muita influência dos brasileiros. Então, quando cheguei aqui, não foi muito diferente. Os cultos, a rotina dos cultos. Claro que a liturgia do culto é diferente, mas em Cabo Verde, como os missionários foram, era mais... Eles trouxeram um pouquinho do Brasil pra lá, né? Exatamente. A dinâmica. Exatamente. Então era uma igreja, tipo, tinha muito brasileiro? Ou Não. era só os missionários que foram? A família dos missionários que foram. Tá bem. O povo era cabo-verdiano, os louvores em cabo-verdiano, cabo-verdiano. Ok. A direção, quem dirige o culto, também em cabo-verdiano. Os missionários que aprendem crioulo. Então já era a mesma coisa que você vive aqui, né? Basicamente. A dinâmica, tudo. Os jovens lá. É igual, tudo igual. Não é tudo igual, tem algumas diferenças. Porque, Sim. Claro. Por exemplo, um exemplo claro que tive aqui. Claro que não vou julgar aqui, né? Mas há diferenças. Claro, por exemplo, no retiro, por exemplo. Sim. A igreja alugava uma escola inteira. Lá em Cabo Verde? Caraca! Alugava uma escola. E os jovens iam tudo para lá, as congregações, a congregação inteira, podemos dizer, como aqui, né, do Bareiro, a sede, sim. Exatamente. E tinha várias igrejas na sede, na Ilha do Praia. Sim. Santiago, Sim. Ilha Capital. Então tinha vários. Então, vem em todo canto, com aquela escola, era muita gente. E era quantos dias vocês ficavam? 3 dias. 3 dias. Não, o básico, né? 3 dias. Pra muita gente já era muita coisa. Que legal. E lá é muita gente. Nossa, esse lugar assim, em Cabo Verde, os lugares africanos, digamos assim, igual no Brasil, é muita gente. É muita gente. Eu fico chocada com os vídeos de igreja de lá, porque, nossa, e é muita criança, muito jovem, é muita gente. Adolescentes e tal, que muito. top, vocês alugam uma escola e fica lá. Bem de boa. É muito diferente, né? No Brasil também... eu vim pra cá, pro Brasil também muito criança, né? E no Brasil também, eu acho que, não sei se eles alugam escola, mas eles alugam um sítio, assim, é um pouquinho diferente daqui, né? Aqui é mais... Aqui é um pouquinho difícil. Aqui em Portugal mesmo é difícil. Portugal é mesmo difícil. Graças a Deus tivemos um retiro ótimo ano passado. Esse ano, quer dizer, esse ano. Foi. Foi grande retiro, a presença de Deus estava lá. Foi um grande retiro mesmo. Amém, muito que bom. Que bom, muito fico bom feliz. Mesmo. Agradeço os líderes. Muito obrigado. Foi legal que a gente tava cobrando um retiro, meu Deus. Desde que eu me entendo por gente. Mas pronto, Edgar, muito obrigada aí.
por ter compartilhado isso com a gente, um pouquinho da... Eu sempre pergunto para os nossos convidados que vêm aqui, sim, do continente africano e tal, porque eu sei que às vezes tem muita diferença, assim, em liturgia de culto, em adoração. A gente vê nas missões, né, que a nossa igreja faz, a gente vê que é muito diferente. Por isso que eu sempre gosto de dar essa introdução, assim, de onde a pessoa veio. E o Edgar vai contar pra gente um testemunho, uma experiência que Deus fez na sua vida, Edgar. Algo assim que você passou assim num momento da sua vida, que você falou, não, foi Deus que fez isso, consegui por causa de Deus. Conta aí pra gente que a gente vai conversando aqui. Uma experiência muito boa que eu tive recentemente, foi mesmo no retiro mesmo dos jovens. Que legal. Muito legal mesmo, é que no momento do culto, né, do retiro, que teve uma época, né, como é recentemente, basicamente por esses tempos, naquela época que não, podemos dizer que não tinha muita intimidade com Deus no secreto, aquela coisa de procrastinação, aquela coisa de Sim. deixar tudo para amanhã. Esse que é o problema. Amanhã eu faço, amanhã eu leio a Bíblia. Não recomendo, não recomendo, porque quando você vai naquela parte de procrastinação e vai naquela parte da rotina, vai indo, isso esfria o teu espiritual fica muito fraco, e isso influencia automaticamente o teu dia a dia, Claro. na tua vida, e isso fica muito chato por um lado. Então, no retiro mesmo, Deus, claro, né? Deus já estava falando comigo naqueles dias antes do retiro. Então, no retiro, no momento do culto, tive uma oportunidade. Eu falei uma vez e tomei o tempo todo, quase todo. A palavra introdutória, o irmão pregando. Literalmente, mas senti que isso foi um desabafo do Espírito Santo para com todo as jovens que estavam lá. Sim. E foi uma experiência bem incrível, porque senti mesmo que o Espírito Santo estava falando naquele momento e estava falando mesmo para mim, porque, claro, né, já estava uma experiência que eu vivi. Sim. E para todos os jovens também que estavam no presente. Para mim, essa foi uma experiência muito, muito legal, muito espiritual mesmo naquele momento. E foi mesmo muito interessante. Mas foi uma palavra que Deus te deu? Ou foi algo que aconteceu na sua vida que Deus falou assim, tá na hora de você contar isso? Foi... como é que fala? Inspirar outros jovens, né? Exatamente. Porque naquele momento foi Deus falando, literalmente. Porque eu já estava falando sobre as 10 virgens do arrebatamento e tal, e tava falando muito sobre a intimidade, e Deus já tava falando comigo no começo. Então, quando tive aquela oportunidade de falar, literalmente também muito tempo, mas vi que era necessário, que Deus queria falar conosco naquele lugar, e foi muito, muito bom mesmo, e senti muito mais leve, porque, claro, tem vezes que Deus fala contigo, você só ignora às vezes e você não quer levar muito a sério, mas naquele dia foi impactante, Deus não deixou passar e foi mesmo muito legal. Foi muito legal. Você consegue falar pra gente, talvez só um pouquinho, né? Como você falou que você tomou o tempo todo. O que você falou, assim, algo que você acha que ficou marcado, assim, sobre intimidade, ou sobre a palavra que você falou, que foi das 10 vídeos, sobre arrebatamento? O que você falou, assim, se você puder partilhar com a gente também, sim, né? Claro. Pegando a introdução que eu peguei já na parte das 10 virgens, é que as 10 virgens, se você reparar, todo mundo tinha o azeite, todo mundo conhecia Cristo, mas se você reparar, todo mundo não tinha a reserva. A reserva do Espírito Santo, a reserva do azeite, que o azeite representa o Espírito Santo, que se você reparar, a reserva não é algo que você vai ter todos os dias na igreja. Você vai ter a reserva na tua intimidade com Deus, no secreto, porque como amigo do noivo vai dizendo, vai proclamando que Jesus está voltando, que Jesus está vindo, o noivo está chegando, e você não tem tempo para ir na loja comprar o azeite. Então, o azeite mesmo é na intimidade, no secreto, porque é no secreto que Deus te vê, é no secreto que Deus vê a tua intenção mesmo com Ele, porque se você não tiver intimidade, umas frases que
que eu falei lá, se você não tiver intimidade, você não consegue ter mais conexão com Deus, podemos dizer assim. Sim, sim. Porque, vamos dar um exemplo, que eu também dei lá. Se você tiver uma amizade em que você não fala com ela, em que você não tem muito contato com ela, basicamente você só fica no oi, boa tarde, por educação. Mas se você tiver uma amizade que você fala com ela todos os dias, literalmente você tem uma amizade em que você literalmente fala com ela, tem a oportunidade, você pode Conta falar os conta os problemas. problemas, É o que a você gente tem que fazer com Deus. é exatamente É isso. isso. Ah, Fica mais liberto, Exato. tem mais liberdade, fica Sim. mais liberto em falar com a pessoa e exatamente, então é muito interessante. Essa É palavra muito sobre bom. intimidade, porque essa passagem da Bíblia, das 10 virgens, eu nunca tinha pensado em ligar ela com o tema de intimidade. Mas faz muito sentido. Uhum. Faz muito sentido. Que palavra. Os jovens lá devem. Em nome de Jesus, que eles tenham recebido o que você Amém. falou, porque é algo que Deus estava trabalhando no seu coração, igual você falou, né? Foi uma experiência que creio que vai Não, ficar tá marcada, marcado, porque incrível. ele primeiro fala com a gente. É, Pra depois você ir lá e falar com as outras pessoas. é. Muito bom, Edgar, muito obrigada. Deixa eu te perguntar. Você, antes de começar, a gente estava conversando umas coisinhas aqui, né, Edgar? Sobre as coisas da igreja, o trabalho na igreja e tal. Você sente vontade, Edgar, de ser. Você tem quantos anos, né? 18. 18. Nossa, menina, eu pensava que você tinha menos que 18. É, também queria. A idade chega pra todos. Também queria ter mais, menos. Você, como um jovem cristão, qual a maior dificuldade que você acha que os jovens de hoje em dia têm na igreja? De ir na igreja, ou de conhecer Jesus, ou até mesmo de um jovem que está na igreja de falar de Jesus para outras pessoas. Uma dificuldade assim em geral. Qual que você acha assim que dá para encaixar, que dava para melhorar assim? Oração. Sinceramente, pelo que eu vejo, não só aqui em Portugal, mas também em Cabo Verde, em geral mesmo, posso dizer mesmo, é mesmo oração, porque oração eu aprendi que não é só falar. Oração é falar com Deus, mas se você não tiver mesmo oração no secreto, você não evolui, Sim. poder espiritualmente. Sim. Porque oração é uma guerra, principalmente em tempos de hoje, com várias distrações. E Deus diz, entra no secreto, e que eu falarei, entra no secreto, que orarei depois em público. Então, para mim, que eu vejo a dificuldade geral mesmo nos jovens é ter intimidade com Deus. Porque se você tiver intimidade com Deus, a tua vida financeira melhora, a tua vida pessoal melhora, porque colocar o reino de Deus em primeiro lugar e outras coisas serão acrescentadas. E é uma dificuldade que nós jovens a gente tem, né? De colocar, digamos assim, Deus, porque a gente vai querer as outras coisas, né? Claramente. Porque tipo assim, Deus ele trabalha no silêncio. Isso Exatamente. é o que a gente fala, o que a gente aprende, a palavra de Deus. Mas o jovem, o ser humano, não vou falar só jovem, né? Mas, no geral, muito ansioso. É muito ansioso. Então, quer passar por cima de Deus, não quer esperar, não quer orar, não quer falar com Ele. Não, eu vou fazer. Deus tá demorando demais, vai ser no meu tempo. Mas a oração é algo que eu também acho que tem muito assim nos jovens. E chama o jovem pra orar. Fala que vai ter comida na igreja. O jovem vai correndo. Fala que vai ter oração. Um, vai outro. É muito antigamente, né? Nos tempos assim dos nossos pais, dos nossos avós. Aqueles testemunhos de... Meu pai e minha avó conta, né, que eles oravam muito, muito mesmo. Até a gente escuta na igreja, né, que o joelho ficava vermelho com calo. E, Edgar, a sua família toda, ela sempre foi cristão? Você cresceu realmente no berço, assim? Nunca desviou? Graças a Deus, não. Claro, né, que na vida de um cristão vai ter lutas, vai ter tentação. Exatamente, mas desde que eu conheço por gente, é cristão mesmo. Sempre fui cristão, desde berço.
E naquela parte de ser cristão, quando era criança, eu gostava de ler a Bíblia, gostava mesmo da Bíblia mesmo. Mas você tem isso da palavra, Edgar. Ele tenta querer fugir do propósito, você vigia. Você tem isso da palavra. Porque quando que era criança mesmo, agora tô refletindo quando tô crescendo mais. Sim. Quando era criança mesmo, gostava mesmo de ler a Bíblia, gostava mesmo de ver histórias, curiosidades, coisas que ninguém sabe, principalmente para saber estar um pouquinho à frente nas perguntas bíblicas, nos jogos na igreja. Não vou conversar aqui. Minha maior motivação para estudar a Bíblia naquele tempo era só para ganhar perguntas bíblicas na igreja. Era só pra isso. O irmão, olha como é que o irmão tá. Era a minha motivação. É bom que você aprendia também, já que eu aprendia muita coisa. Você queria ganhar dos outros, mas você aprendia a palavra. Era isso mesmo. Eu vejo muito isso, posso estar enganada, mas o Edgar tem um irmão, que é o Isaac. E quando eu tava lá com eles, eu via muito isso no Isaac. O Isaac sabia todas as respostas. Tudo que eu perguntava, você falando assim, quando você era criança, eu lembrei dele. Tudo que eu perguntava pra ele, ele sabia responder. Eu perguntava no geral, respondia. Mas ele também é assim? Eu tento ensinar para meus irmãos que tem que ter vida com Deus, para aprender mais a Bíblia. E eu ensino eles da melhor forma que eu posso. Que bom! Porque tem que ser. Tem que ser, porque quando você vai crescendo, você tem que ser, na minha opinião, você tem que ser, quando você tem irmãos mais pequenos, você tem que ser um exemplo, né? Claro. Não tirando a parte dos pais, que é super importante, mas eu tento ser exemplo para os meus irmãos e ensinar a Bíblia, claro, né? Se me perguntarem, vou responder da melhor forma possível. Se me perguntarem o que tá na Bíblia, aí eu vou ter que procurar também. Não sou. Aí também já fica difícil numa parte. Mas é isso mesmo. Também, eu vejo isso neles, nos seus irmãos, que eles também têm um pouquinho disso. Que é tudo. Gente, tudo que eu perguntava, esses meninos sabiam responder. Eu ficava, gente, calma. Respira. Que bom. E, Tiago, como é que é na escola? Aqui, ser um jovem cristão aqui no Brasil é mais fácil. Quer dizer, não é que é mais fácil, mas lá tem mais gente da nossa religião, não sei como é que é em Cabo Verde. Conta um pouquinho aí, como é que era em Cabo Verde, como é que é aqui, como é que é os seus amigos? Já sofreu alguma coisa aí por causa da palavra de Deus na escola? Ok. Em parte do ser cristão na escola, por exemplo, em Cabo Verde, eu não tinha muita vergonha, podemos dizer assim, como na atualidade, podemos dizer assim. Porque quando você é criança, você é inocente, você não liga pra nada. Basicamente. Você veio pra... Só pra eu entender, você veio pra cá com quantos... Calma, você nasceu aqui e foi pra Cabo Verde. Aí depois você voltou com quantos anos? Voltou criança ainda? Não, 14 anos. 14, tá. 15 então anos. Então você estudou meio... Estudei nos dois países, podemos dizer assim. Em Cabo Verde, quando tinha oportunidade, né? Eu gostava mesmo de falar mesmo de Deus, falar de Jesus. E teve uma vez que eu orei pra uma pessoa, só uma vez, e a pessoa foi curada, graças a Deus. Amém! Mas tipo, era bem inocente com isso, era muito... Não tinha muita coisa. Não tinha muito aquela coisa o que as pessoas vão pensar de você. Sim. Então, não tinha muito isso. Agora, no momento que eu fui crescendo, eu vi que o julgamento, podemos dizer assim, a perseguição, podemos dizer assim, no geral. Quando você é crente, a perseguição no geral foi aumentando, aquela vergonha começou a aumentar. Mas depois o Espírito Santo veio falar, se você me ganhar na terra, eu te ganhei no céu. Então, se você for tímido em termos de pregar a palavra de Deus, você não vai entrar no reino de Deus. Então... E Deus ia falando muito com isso, na parte do evangelho, na parte de pregar, na parte de missões e tal. E falar pro mundo de Cristo, né? Então, mas eu tô perdendo isso, graças a Deus. Da parte da vergonha, já tava lutando isso com muito tempo. E todo dia que tem evangelismo, eu tenho que estar lá, porque senão o Espírito Santo vai bater na minha cabeça. Você não foi para evangelismo, você não foi evangelismo, eu vou te cobrar disso. Sim. Então, é muito interessante
Claro, né? Lá é mais fácil. Não, Questão da escola. Eu tô dizendo isso porque não foi na minha infância que É. eu pratiquei e que eu falei mais. Mas quando tinha 13, 14 anos, 13, 12 anos por aí, também já era difícil, porque na escola que eu frequentava lá era mesmo difícil lá. Tipo, era muita pressão espiritual mesmo, porque lá era mesmo difícil mesmo, porque todo mundo lá era do mundo, quase todo mundo lá era do mundo, então era difícil mesmo se entregar lá. Acho que Sim, foi sim, certo. sim. Falar, se misturar não pode. É tipo. É, Eu sei que você tá falando. conviver lá no meio, exatamente, ser diferente lá no meio. Porque tem coisa que eles praticam que você não vai praticar. Exatamente, Depois a é linguagem, amigo. exatamente, aquelas influências, a linguagem era muito difícil mesmo. Na escola mesmo é um bom, podemos dizer, uma boa forja. É mesmo, mas é mesmo. Um grande treinamento pro jovem, tá? Porque, meu Deus do céu. Com um jovem crente. E aqui, como é mesmo. que é aqui em Portugal? Aqui é mais em Portugal. fácil, tem mais gente assim que faz. Aqui em Portugal, como eu já tinha disso, já tava lutando contra isso em Cabo Verde, né? Já vim com isso para Portugal. Quando entrei na escola, o Espírito Santo já estava falando comigo. Você tem que ficar com o evangelho, você tem que ser diferente, você não pode misturar com os outros. Sim. Então, sempre quando tinha oportunidade, eu falava de Cristo na escola. Quase todo mundo sabia que eu era cristão. Mas depois o Espírito Santo veio me dizer, não é só falar, também tem que cumprir, tem que praticar. Exatamente, Sim. porque tem que ter testemunho. Então fui mesmo mostrando aquela parte de ser cristão, de praticar as coisas, de ser diferente, para não só, você é um crente, só fala, mas não faz. Não pratica, Sim, não pratica. você é hipócrita, podemos dizer assim. Porque eles falam, está nem aí. Como é que você é da igreja e faz isso? Mas na igreja pode fazer isso? Foi muitas perguntas, principalmente para uma pessoa que quer perdi a palavra. E que quer injuriar o evangelho. Sim. Muitas perguntas que é para bater, destruir o evangelho. E tem muitas pessoas que quer saber mais por curiosidade, sim. por um novo convertido. Também há muitas perguntas. Também tive um amigo meu que me perguntou disso. Ele teve várias perguntas mesmo e responder é muita coisa. É muita coisa. Eles perguntam muito aqui. Eu também, quando eu entrei pro 10º ano, eles me perguntavam muita coisa também. E eu ficava assim. E tinha coisa que eu não conseguia. Tipo assim, exatamente. Né? Que eu ficava assim, não, deixa eu ver aqui primeiro, depois eu te respondo isso. Calma aí um pouco. Eles perguntam coisa que, meu Deus, é pior do que alguém da igreja. Teve uma pergunta que me disseram se, literalmente, na parte da reforma protestante. Sim. Do nada. Uma coisa que porque essa parte da reforma protestante eu aprendi muito mesmo depois, que os crentes eram descendentes católicos e tal, whatever. Sim, sim. Então, para explicar isso a uma pessoa que é novo convertido, e principalmente é católica, expande, é muito grande no mundo, é um pouco difícil de explicar para uma pessoa nova convertida, mas quando me perguntarem, tento explicar de uma forma que compreendem perfeitamente. Mas aqui nunca te faltaram respeito, nada? Tem aquelas brincadeiras, mas nunca levei a sério. Nunca levou pro coração. Exatamente. Não levou pro coração. Então... Eu ia chegar tranquilo, gente. Você é tranquilo. Pelo menos do que eu vejo, do que eu convivi, eu te garanto que é tranquilo, né? Sou. Amém. Eu acho. A família do Edgar, comenta aí se ele é calmo. Edgar, as perguntinhas. Bora responder aqui antes da gente finalizar. A primeira pergunta é: qual é o personagem da Bíblia que você se identifica? Eu não tenho pelo todos os estudos que eu tive lá, estudando e lendo a Bíblia aí, eu nunca tive um personagem que eu me identificasse, mas um personagem que eu gosto mesmo de ler, de estudar, de ver a trajetória dele, não só pela trajetória dele, mas pelos ensinamentos que ele nos deu.
através de Cristo, né? É Paulo. Eu sabia que ele ia falar isso. Eu gosto de Paulo. Então aqui ele vai falar Paulo, ele vai falar Paulo. Paulo para mim é muito interessante, principalmente da história dele, que era assassino de cristãos e tal, perseguia amor. E depois veio aquela grande conversão, claro. Principalmente daquela parte das cartas. Sim. Quando eu descobri que ele escreveu a maioria do Novo Testamento, fiquei, uau, credo, uau. Mas eu não sei por que um lado meu aqui falou que você ia falar Paulo, porque a gente nunca teve essa conversa. Só pra falar Paulo, gente. Quando eu recebi aquelas perguntas pra poder preparar, né? Eu fiquei pensando, não tem um que é tipo, sei lá, que a maioria das pessoas pode falar assim, eu pareço com Pedro porque eu sou desse jeito, eu tenho um temperamento tal e tal e tal e tal. Mas não é que você é igual Paulo. Você gosta da história. Graças a Deus, Deus é bom. Aleluia. Mas você gosta da história dele, da trajetória, o que ele escreveu. Sim. Amém. Por exemplo, quando cheguei aqui em Portugal, eu estudei mesmo as cartas. Não estudei todos, né? Porque são quase 21. Muita coisa. E era muita coisa. E gostava de ler as cartas que ele... Principalmente nas cartas. Tiago e Hebreus, Coríntios. Muita coisa que ele escreveu. Muitos ensinamentos que eu aconselharia para um jovem ler. Que era muito bom. É muito bom. É muito bom. Está lá para ler. Eu recomendo muito o livro de Tiago. Me pegou muito. É muito bom. Recomendo. Vale a Bíblia. Edgar, a segunda pergunta que a gente tem aqui. Qual é o louvor que você mais gosta, assim, que te fortalece nos momentos difíceis? Em questão de louvores também fiquei muito pensativo. Você escuta muito louvor, hein? Eu amo louvores, principalmente louvores antigos. Eu amo louvores antigos. Claro, né, como a parte da música que eu gosto também, né? Eu gosto de ver divisão de vozes, aquela parte do... Eu gosto muito de música, ele então... é músico, gente. Tá querendo fugir do propósito, mas ele tá dizendo que gosta. Não, mas eu gosto de música, mas louvores antigos, pra mim... Todos os antigos, assim. Mas não tem um assim que você fala, eu amo esse louvor, tipo... Tem dois, podemos dizer assim, Palavras da Lauriette. Nossa, esse é forte. Preciso de ti, diante do trono. Tá, distante de ti. Exatamente. Esse é lindo também. Eu amo mesmo. Chocada que você gosta assim, da vibe antiga. Eu amo. Rosto de Cristo, por exemplo. Nossa, esse é pra mim é incrível. Jesus amado. É muito bom. Terceira pergunta, qual é o versículo da Bíblia que você leva no seu coração? Que você gosta? Também fiquei muito indeciso também. É muita coisa. Ele só não ficou indeciso em Paulo. Será que a gente tem que respirar um pouco? Nos outros ele ficou. Mas versículo mesmo. Tem alguns, tem vários mesmo. O primeiro que tá aí na sua cabeça. O primeiro? Tem vários, já apareceu vários, mas ok. O que eu gosto, eu preparei isso em casa, mas o que eu gosto mesmo é Eclesiastes 12, capítulo 12, versículo 13 e 14, que fala, são as palavras de Salomão, para quem não conhece, sabe da Bíblia, melhor. O mais sábio da Bíblia, ele disse que no final de tudo, teme a Deus e obedeça os mandamentos. Amém. Para um cara que era rico, que era sábio, que era tudo, fez de tudo, se alimentou de tudo, por um final diz, o fim é, teme a Deus, obedece os mandamentos. E o 14 vai dizer, porque Deus vai trazer o julgamento de tudo que está escondido, quer seja bom, quer seja mal. E isso bate na minha cabeça sempre. Deus vai te pegar se você fizer isso. Me lembra desse versículo sempre. Também tem o Mateus 6,63, coloca Deus em primeiro lugar, porque as outras coisas vão ser acrescentadas. Também tem um Josué 1,9 ou um Josué 1,8, esforça-te porque eu sou contigo. Tem várias referências que eu amo. Tudo palavra forte. Diga, olhando para aquela câmera ali, dá um conselho para um jovem cristão que está agora na caminhada. Olha lá, deixa Deus te usar nesse momento. Para um jovem que está
começando naquela fase do novo, na nova conversão, do novo convertido, eu aconselho mesmo a você conhecer mais sobre Cristo, conhecer mais sobre o que você está fazendo para você não ser só mais um e ter intimidade com Deus. Já falei muito sobre isso, não paro de dizer. Ter intimidade com Deus não é só ter como posso dizer, uma estrutura de oração. Claro que Deus nos ensinou a orar como Pai Nosso, posso dizer, como um exemplo, mas como já falei, intimidade não é só ter uma estrutura de oração em que falo, Deus, obrigado por esse dia, Deus, obrigado. Se entrega mesmo no secreto, fala com Deus em todos os problemas, ser sincero com Ele, porque além de Deus estar em todo lugar, Ele não é burro, então Ele vai saber o que você precisa, mesmo sabendo o que você precisa, Deus quer que você fale com Ele, Deus quer que você seja sincero com Ele para que há uma conexão, há uma intimidade e futuramente você ser usado por Ele. Amém. Deus abençoe. Muito obrigada, Edgar, por essa palavra, por você ter tirado o momento aí do seu dia para vir até aqui no nosso espaço. Deus te abençoe. Muito obrigado pela palavra. Agradeço a oportunidade também de estar aqui. Adeus a vocês. Amém. E é isso. Muito obrigado por tudo. Amém. Vida, né? Obrigada. Gente, espero que Deus tenha falado com vocês. Manda para as pessoas aí, compartilha, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês e até o próximo episódio aqui do Espaço Jovem.